caros amigos, eu neste vídeo vou precisamente falar de séries. Ora bem, séries numéricas. Mas, afinal de contas, o que é uma série? Ora bem, imaginemos que temos um somatório com um n a começar em p até mais infinito de um an. Isto vai-me significar precisamente que eu vou ter, digamos, a soma de infinitos termos, não é? De uma sucessão an. Ou seja, vou ter o A1 mais o A2 mais o A3 mais, digamos, o AN, depois seria o AN mais 1 e isto nunca mais acaba, etc, etc, etc. E a nossa questão aqui é como determinar a soma, não é? A soma de uma série, Ora bem, para determinar a soma de uma série, vamos pensar da seguinte maneira. Vamos, considerar a soma apenas de n termos desta série. Ou seja, este SN, S índice N, nada mais será que um somatório, não é? Digamos, com um K a começar um tal P, até N do nosso, digamos, AK. E assim, digamos, temos a soma de n termos. Mas, claro, nós não temos aqui a soma de todos os termos. Temos de n termos. N termos. Notem bem, não é? N termos. Então, depois de obtermos o SN, o que deveremos fazer é, para calcular a soma, se ela existir, claro, essa tal soma de todos, não é? A soma de todos, nada mais será que fazer, digamos, o limite do SN quando o n tende para mais infinito. Pronto, tudo bem até aqui. Então, neste aspecto, eu vou-me debruçar especialmente sobre dois tipos de séries. As primeiras, que são as séries geométricas. E estas séries geométricas, quer dizer, não tem assim muito que se lhe diga, porque, digamos, eu tenho um somatório, não é? Com um n a começar num p até mais infinito, digamos, AN, onde este AN que aqui está, este AN é o termo geral, não é? É o termo geral de uma progressão geométrica. Eu espero que saibam o que é uma progressão geométrica, quer dizer, é um conjunto de pontos onde eu tenho aqui o primeiro, não é, elemento, vamos dizer, o índice 1, depois o segundo elemento é obtido do índice 1 multiplicando por um determinado número que se chama razão, quer dizer, aqui vou obter o índice 1 vezes a razão. Depois o índice 2 será obtido o índice 3 será obtido do índice 2 vezes a razão, considerando apenas o índice 1, será o índice 1 r ao quadrado. Depois seria o índice 1 r ao cubo, quer dizer, e a coisa funcionaria assim, não é? Até que chegaria, digamos, a um termo da forma o índice 1 r levantado a n menos 1 e por aí adiante, não é? Ora bem, então neste caso, o que eu quero é determinar, não é, a soma, não é, a soma de uma série geométrica. E, se eu quero determinar a soma de uma série geométrica, como eu já disse há momentos, eu vou-me preocupar em calcular o SN, este SN, que é a soma de n termos. Reparem, há de ser precisamente igual ao índice 1 mais o índice 1r, tal e qual como está aqui, mais o índice 1 r ao quadrado, mais etc. E isto vai mesmo até o índice 1 r n-1. Reparem, não vai até n. Não vai até n porque, digamos, aqui tenho 1,
o índice 1, o índice 1, o índice 1 repetidamente n menos uma vezes, não é? Mas este índice 1 que aqui está, tenho n termos. É um facto. Agora, se eu pegar neste Sn e multiplicar, digamos, por R, eu vou obter R Sn. Se eu multiplico aqui do lado esquerdo, vou multiplicar aqui do lado direito e vou obter, como é fácil de ver, quando multiplico aqui este índice 1, vou ficar com... É fácil de entender que fico com, digamos, o índice 1R mais o índice 1R ao quadrado mais o índice 1, não é? R ao cubo, por aí adiante, até que chego a este último e vou obter o índice 1 R levantado a N. Agora, um truque simples, não é? Eu, digamos que tenho aqui, como estão a ver, uma igualdade que eu vou designar a igualdade 1 e aqui a igualdade 2. E então o que eu vou fazer é subtrair, não é? 2 menos 1. 2 menos 1. Se eu subtraio 2 menos 1, eu vou obter facilmente, não é? R Sn menos Sn. E agora, a fazer a subtração, vocês reparem, este elemento aqui, como estou a subtrair esta segunda da primeira, não é? A segunda da primeira, este iria cortar com este, depois este com este, por aí adiante. Quer dizer, eu só vou ficar com este último, reparem bem, com este último que aqui está, que é o índice 1, não é? R levantado a N, menos este um índice 1 que ficou. Tudo bem. Então agora é fácil, não é? Estão a ver? É assim que se consegue determinar, digamos, uma fórmula para os N, para a soma, quero dizer, dos N primeiros termos de uma progressão geométrica. Eu aqui poderei colocar, digamos, o Sn em evidência aqui o índice 1. Para obter Sn, R menos 1 igual ao índice 1, R levantado a N menos 1. Ou seja, a soma de n termos de uma progressão geométrica há de ser Sn precisamente igual ao índice 1, R levantado a N menos 1 sobre R menos 1. O que é o mesmo que ter uma forma talvez mais agradável, não sei. O índice 1, traço fração, R levantado a N menos 1, R menos 1. Em muitos livros aparece também isto que eu aqui vou escrever, não é? Que é o índice 1, 1 menos R levantado a N, 1 menos R. Claro, é a mesma coisa, porque eu aqui simplesmente, quer dizer, estou a considerar, digamos, os simétricos, tanto no numerador como no denominador, menos por menos dá mais e a igualdade mantém-se. Portanto, fica ao gosto de cada um utilizar aquilo que quiser. Então, neste contexto, se eu quiser a soma de todos, não é? O S, isto nada mais é que o limite quando o n tende para mais infinito, o índice 1, que é um número, que é uma constante, 1 menos R levantado a N, 1 menos R. Agora, aqui há uma coisa, não é? E isto, portanto, são conhecimentos que devem ter. Se o módulo da razão for menor que 1, é evidente que o limite aqui do R levantado a N vai tender a 0, quer dizer, e este limite vai ser, portanto, igual ao índice 1 sobre 1 menos R, e isto que aqui está dá-me precisamente a soma de todos os termos de uma progressão geométrica quando o módulo da razão é menor que 1. Agora, posso dizer então que ela converge, né, quando o módulo da razão é menor que 1. Se, caso contrário, ela diverge. Ora bem, a título de curiosidade, vamos aqui, por exemplo, sei lá, vamos supor que eu tenho o número exato de 2/3, que é igual a 0,6666666. Quer dizer, é uma dízima infinita periódica, como estão a ver, isto é um número racional, mas vamos supor então que eu tinha este número, não é? Um número infinito assim de, digamos, este número decimal, não é? 0, depois de 666, um nunca mais determinares de 6, e eu queria transformá-lo num número exato. Reparem.
não é difícil de entender que este número que aqui está será o mesmo que ter 0,6, depois 0,06, depois 0,006, depois 0,0006, depois 0,00006, etc, etc, sempre assim. Se eu somar isto tudo, reparem, isto dar-me-á 0,6, depois 6, depois 6, depois 6, depois 6, depois 6, depois 6, etc. Mas qual é o interesse disto? Se eu considerar este primeiro elemento aqui como, digamos, o índice 1 de uma sucessão, eu penso que é fácil de entender que este segundo elemento se obtém do índice 1 multiplicando precisamente por 0,1, ou seja, por um décimo. Por um décimo, não é? Eu vou colocar 0,1. E depois este aqui também multiplicando, digamos, o anterior por 0,1 e este aqui também multiplicando por 0,1, etc. Quer dizer, eu tenho aqui, digamos, a soma, não é? De infinitos termos de uma progressão geométrica cuja razão é 0,1. É 0,1. Então, vamos à descoberta. Então, como é que será o nosso SN neste caso? O nosso SN, por aquilo que acabamos de ver, não é? Há de ser igual ao primeiro termo, que é 0,6. 1 menos a razão, que neste caso é 0,6. A razão, não é? É 0,6, peço desculpa, é 0,1. 0,1 levantado a n. 1 menos a razão, que é 1 menos 0,1. E então agora vamos tomar o limite, né, deste SN para calcular o S. Ou seja, o limite, quando n tende para mais infinito, disto que aqui está. Como a razão em módulo, não? Estão a ver que a razão aqui é 0,1 em módulo é menor que 1. Este limite tende a 0. E, portanto, este limite é o limite de 1 menos 0,1 levantado a n sobre 1 menos 0,1, como este tende a 0, não é? Esqueci-me aqui de escrever 0,6. Vou escrever aqui à frente, penso que não há assim grande problema. Vai-me dar, precisamente, 0,6, que é um número. Este aqui tende a 0, fico com 1 sobre 1 menos 0,1, que dá 0,9. Isto é o mesmo que ter 0,6 sobre 0,9, que ainda é o mesmo que ter 6 nonos, não é? Ora, o 6 é divisível por 3 e dá 2, e o 9 é divisível por 3 e dá 3. Portanto, reparem como eu assim obtive mesmo a soma, digamos, o número exato que eu estava à procura, que é 2/3. Portanto, neste capítulo falámos sobre séries, não é? Geométricas. Séries geométricas. Agora, um outro tipo que também interessa focar são as chamadas séries de Mengoli. Séries de Mengoli. Ora bem, uma série é dita de Mengoli. Se for deste formato, quer dizer, eu tenho um n a começar, digamos, num p até mais infinito, de um determinado AN. Agora, se este AN for possível de ser decomponível, deixa-me aqui só escrever n a começar em p a mais infinito, for possível de ser decomposto, digamos, na diferença, digamos, de uma outra sucessão, cujos termos gerais, na vez de ser, eu vou dizer Vn mais um P menos um Vn, digamos, for possível de subter, deste AN ser possível ser transformado numa coisa deste género, então posso afirmar que estou perante uma série de Mengoli. Ora bem, vou dar aqui um pequeno exemplo. Vamos supor que eu tenho esta série. Esta série é a começar em 1 a mais infinito, de 1 sobre 2n, por exemplo, mais 3, menos 1 sobre 2n, por exemplo, mais 1. Isto será uma série de Mengoli. Será uma série de Mengoli. Repare-se, eu aqui tenho o meu Vn e aqui logo, quer dizer, como aditivo, tenho, digamos, o meu V indiciano mais P. Ora bem,
está aqui 2n mais 3. Como é que eu salto daqui para aqui? Vamos supor, então, que número é que eu devia aqui colocar, não é, para obter este? Vamos pensar em substituir o n por um n mais p. Por que não? A ver o que é que acontece. Então, se eu substituir o n por n mais p, eu vou obter 2 n mais p mais 1. Isto é o mesmo que ter 2n mais 2p mais 1. Ora, então, reparem, uma coisa que é clara, o 2n já o tenho aqui. Agora, eu precisava era que o 2p mais 1, não é, fosse igual a 3. Fosse igual a 3. Ou seja, o 2p é igual, portanto, a 3 menos 1, o que dá 2. Ou seja, o p neste caso é igual a 1. Então, reparem, isto realmente é uma série de Mengoli. É uma série de Mengoli. Porque aqui tenho, digamos, o meu Vn, digamos assim, se eu quisesse, Vn mais 1 menos o meu Vn. Mas agora, na vez de ter isto, vamos supor que eu tinha aqui, em vez de ser 2n mais 3, tinha um somatório com n a começar em 1 a mais infinito, não é? E teria aqui 1 sobre 2n, por exemplo, sei lá, mais 7, menos 1 sobre 2n mais 2, por exemplo. Então, o truque é o mesmo, não é? Eu chego aqui e este n, vou substituir este n por um n mais p. N mais p. E então, para obter 2, da mesma forma, não é? 2n mais 2p mais 2, não é? Mais 2. 2n mais 2p mais 2 igual a 2n mais 7. Será que é igual? Será que é possível de estabelecer isto? Ora bem, como é fácil de ver, daqui resulta facilmente que o 2p há de ser igual a 7 menos 2, que é 5. O p igual a 5 meios. Ora, não pode ser, porque este p teria que ser um inteiro. Então, esta série que aqui está não é uma série de Mengoli. Portanto, cuidado com isto, não é? Cuidado com estas coisas que às vezes, assim, a olho nu parecem séries de Mengoli, não são. Então, vamos trabalhar um pouco esta série que aqui está. Na vez dela estar assim escrita, eu podia escrevê-la de outra maneira, não é? Ter assim a série a começar em 1 até mais infinito, e na vez de lhe dar o aspecto que está aqui, porque assim seria muito fácil, não é? Eu posso, digamos, dar aqui o mesmo denominador. Estou a fazer apenas contas, como estão a ver. 2n mais 3, que multiplica por 2n mais 1. Depois aqui teria que multiplicar esta fração por 2n mais 1 para obter em numerador 2n mais 1. Peço desculpa, um bocado rouco. 2n mais 1. Na segunda teria que multiplicar por 2n mais 3 para obter menos 2n menos 3, não era? 2n menos 3. 2n menos 3, claro. Isto dar-me-ia, como estão a ver, um somatório, não é? Com n a começar em 1 a mais infinito. Este cancela com este. Para obter precisamente menos 2, não é? 2n mais 3. Já agora, porque não também fazer ali as contas, e é o que eu vou fazer. Porque não fazer aqui as contas para obter então, aqui seria 2n dá 4n quadrado, mais 2n, mais 6n, mais 3, ou seja, 4n quadrado, mais 8n, mais 3. E a série podia ter este aspecto, não é? Podia ter este aspecto. Agora aqui, quer dizer, já não era visível, não é? Que era uma série de Mengoli, já não era. Como é que nós a tornaríamos visíveis? Isto consegue-se, não é? Com a realização de alguns exercícios. O que eu vou fazer é o seguinte, eu vou decompor, não é? Isto que aqui está num produto de dois fatores. E por isso vou fazer aqui uns cálculos para isso, aliás, uns cálculos auxiliares. Eu vou então tomar, digamos, a fórmula resolvente, vou fazer 4n
4n ao quadrado mais 8n mais 3 igual a 0, ou seja, para obter n igual a menos b, menos 8, mais ou menos b quadrado, que é 64, menos 4ac. 4 vezes 3 são 12, 12 vezes 4 são 48, sobre 2a que é 8. Isto é o mesmo que ter menos 8, mais ou menos, raiz quadrada, 8 para 14, 6 e vai 1, 4 e 1, 5, 5 para 6, 1, sobre 8. Ora, a raiz de 16 é 4, e então vou obter menos 8, não é? Mais 4, sobre 8, e, por outro lado, vou obter menos 8, menos 4, sobre 8. Então, neste caso aqui, vou obter precisamente menos 4 sobre 8, que é menos 1 meio. Neste caso, vou obter menos 12, não é? Sobre 8. Ora, este 12 é divisível, por exemplo, por 4, dá menos 3, meios, 4 vezes 2, 8, 4 vezes 3, 12. E então, o que sucede é que este nosso 4n quadrado mais 8n mais 3 há de ser igual a 4, não esquecer o 4. Portanto, isto vem tudo da função quadrática, que é preciso conhecê-la bem, não é? 4, n menos uma raiz, ou seja, n mais 1 meio, e aqui n mais 3 meios. Ora bem, e agora vou olhar com muita calma, e as pessoas dizem, ora bem, isto aqui, 2n mais 3, 2n mais 1, pois, tudo bem, está-me aqui a aparecer n mais 1 meio, n mais 3 meios, o que é que eu agora vou fazer? Também não é difícil, quer dizer, preciso ter um bocado, talvez, de treino nestas coisas. Este 4 é a mesma coisa que ter 2 vezes 2, não é? Então posso reparti-lo. Quer dizer, poderei ficar com 2, n mais 1 meio, vezes aqui outra vez 2, n mais 3 meios. E agora faço as contas. Isto vai me dar precisamente 2n, não é? Mais 1, que é 2 meios, que multiplica por 2n. Reparem que este 2 cancela com este, mais 3. E vocês reparem que neste momento, na realidade, já obtive 2n mais 3, 2n mais 1. E então, o que eu vou fazer é precisamente, quer dizer, eu chego então à conclusão que eu ter menos, que era, como estão a ver a sucessão dada, né? Menos 2 sobre isto que aqui está, menos 2 sobre, deixa cá ver onde é que eu coloquei, sobre isto que aqui está, é o mesmo que ter então menos 2 sobre 2n mais 1, que multiplica, não é, por 2n mais 3. E então isto há de ser igual, digamos, a 1a, 2n mais 3, mais 1b, 2n mais 1. Agora é uma questão apenas de fazer as contas, dar o mesmo denominador e aplicar o método dos coeficientes indeterminados. Vou colocar aqui 2n mais 1. Aqui vou colocar 2n mais 3. E então vou obter, como é fácil de entender, o mesmo denominador, seja 2n mais 3, 2n mais 1. Vamos fazer as contas com calma. Aqui vou obter 2an mais a, não são difíceis de fazer, não é? 2an mais a, mais 2bn mais 3b. Agora vou agrupar, não é, os termos, e vou obter em denominador 2n mais 3, 2n mais 1. Aqui vou obter, reparem, posso agrupar estes dois, não é? 2a, não é? 2a mais 2b, n, mais a mais 3b. a mais 3b. Reparem então que eu cheguei ao fim do meu caminho, não é? Eu comecei aqui, os denominadores são iguais, estão a ver? Então os numeradores também têm que ser iguais, o que quer dizer que 2a mais 2b, n mais a mais 3b terá que ser igual a menos 2. Para isso,
Para isso terá que acontecer que o 2A mais 2B quer dizer que é o coeficiente do n aqui não existe, há de ser igual a 0, e por outro lado o A mais 3B terá que ser igual a menos 2. Então, aqui também é fácil de ver que eu posso cancelar estes 2, não é? E fico com A igual a menos B. A igual a menos B. A igual a menos B. É fácil, porque, digamos, colocaria o 2 em evidência e ficaria com 2, A mais B igual a 0, ou seja, A mais B igual a 0, A igual a menos B. Substituindo agora aqui o A por menos B mais 3B dá 2B, 2B igual a menos 2, o que daria B igual a menos 1, e o A, se B é igual a menos 1, o A como é igual a menos B é igual a 1. E então cá está, quer dizer, eu posso então, neste momento, ter a série, não é? Com o n a começar em 1, n a começar em 1 até mais infinito, do A, que é 1 sobre 2n mais 3, já descobrimos aqui o A, não é? Que deu 1, mais o B, que neste caso é menos 1, 2n mais 1. E a série, quer dizer, já temos a série. Quer dizer, isto fosse, portanto, dada assim nesta forma, não é? E agora vamos descobrir, não é, a soma dos n primeiros termos, que é para ver a soma desta série, se existe, se não existe, etc, etc, por aí adiante. Então, a soma dos n primeiros termos há de ser um somatório, não é? Com o k a começar em 1 até n, de 1 sobre 2k mais 3 menos 1 sobre 2k mais 1. E agora quero descobrir este Sn. Então vou fazer aqui uns truques, que é assim. Ora bem, eu tenho aqui um somatório, não é, destes dois termos, vá lá, de 1 sobre 2k mais 3 e 1 sobre 2k mais 1. Eu vou decompor isto, e isto é possível por as propriedades somatórios, em dois somatórios. É o somatório com k a começar em 1 até n, de 1 sobre 2k mais 3, menos o somatório, não é? Com k a começar em 1 até n, de 1 sobre 2k mais 1. Agora repare-se numa coisa. Há uma coisa interessante que acontece. Se aqui, num somatório, somar, por exemplo, aqui, suponhamos, agora talvez aqui um bocadinho à parte, não? Se eu tiver um somatório com n a começar num P até até um S, um AN, isto é o mesmo que ter, isto é uma propriedade dos somatórios, é o mesmo que ter o somatório com o n a começar, digamos, num P mais um T, S, e vai depois até S mais T, mas, para dar o mesmo valor, este n terá que ser substituído. Repare-se, eu estou a acrescentar aqui T, este n terá que ser substituído por AN menos T. Penso que me estou a fazer entender. Isto quer dizer uma coisa aqui que realmente é importante, é que se eu somar aqui 1, repare-se, se eu somar aqui 1 e aqui 1, então este k vai ser substituído por k menos 1. Então, se é substituído por k menos 1, eu vou obter 2k, não é? Menos 2 mais 3. E quer dizer, estes dois somatórios ficam com o mesmo termo geral. Então vamos fazer isso. Isto é o mesmo que ter somatório. Agora, sim, passa a ser 2 até n mais 1. De 1 sobre, feitas estas contas, dá-me precisamente 2k mais 1. A substituir o k por k menos 1, não é? Portanto, ficaria com 2k menos 2 mais 3, dá 2k mais 1, menos um somatório, não é? Aqui está um pouco confuso, talvez, mas eu coloco com outra cor. O somatório com k aqui a começar, aqui isto é k, não é? K a começar em 2, aqui é k a começar em 1, que depois vai, este aqui mantém-se, vai até n, não é? Vai até n. De 1 sobre 2k mais 1. 2k mais 1. E os somatórios, quer dizer, têm o mesmo, digamos, o mesmo termo geral, não é?
tem o mesmo termo geral. Mas, pois, eu gostava de fazer aqui qualquer coisa, mas reparem nos índices que não são a mesma coisa. Aqui é 2, aqui é n mais 1. Aqui é 1 e aqui é n. Mas eu posso ainda fazer mais uma coisa. Aqui neste primeiro somatório, que começa em 2 e vai até n mais 1, eu posso fazer com que ele comece em 2 e vá até n. Para aproveitar este, que é o segundo que vai até n, de 1 sobre 2k mais 1, mas, não esquecer, mais, não é? Se ele está em n, ele precisa de ir até n mais 1, quer dizer, já está em n, salta agora para o n mais 1 e fica em n mais 1. De 1 sobre 2k mais 1. Eu quero dizer com isto que isto tudo que eu aqui escrevi é o mesmo que isto que aqui está. E agora vou fazer a mesma coisa aqui. Mas aqui, repare-se, o k começa em 1 e vai até n. Vai até n, já tenho aqui 1 que vai até n. Então vou fazer uma coisa. Eu vou fazer com que o meu k aqui vá de 1, não é? 1 tem que ir de 1 até 1. Não há hipótese. Oh, reparem lá. Eu já explico porquê. 1 até 1, de 1 sobre 2k mais 1. Claro que eu estou aqui a pôr menos, estou a decompor este em 2, portanto agora vem menos. Porque seria, se eu quisesse, menos, abria parênteses e punha mais e estava tudo bem. Tem que ficar em 1 pelo seguinte, é que agora o k tem que saltar, vai para 2, que é para eu obter, digamos aqui, um somatório igual a este. Oh, reparem, k de 2 agora vai até n, de 1 sobre 2k mais 1. E então, neste momento, a coisa está a funcionar bem, porque este aqui cancela, não é, com este, é fácil de entender, não é? E então, finalmente a soma vai-me ser dada por este somatório, mas este somatório é tão fácil de calcular, reparem que o k começa, n mais 1 fica em n mais 1, é só substituir o k por n mais 1, ou seja, 1 sobre... Se o k é substituído por n mais 1, vou ficar com 2n mais 2, não é? Mais 2 mais 1, ou seja, 2n mais 3. E aqui, menos, o k é substituído por 1. Se o k é substituído por 1, isto vai-me dar precisamente, reparem, 2 mais 1 dá 3, 1 terço. Reparem que eu tenho aqui então o meu SN, não é? O meu SN, aqui escrito talvez, é igual a 1 sobre 2n mais 3 menos 1 terço. E então agora a soma, nada mais é que o limite, como já vimos, do SN, quando o n tende para mais infinito. Ou seja, o limite de 1 sobre 2n mais 3 menos 1 terço, quando o n tende para mais infinito. Quando o n tende para mais infinito, 1 sobre 2n mais 3 tende a 0, menos 1 terço é uma constante, e, portanto, isto aqui dá precisamente menos 1 terço. Engraçado, não? A soma, portanto, de todos, até nunca mais acabar, não é? Desta série, que é uma série de Mengoli, ia dar precisamente menos 1 terço. Menos 1 terço. Era uma série, portanto, convergente. Por agora é tudo, meus caros amigos. Então, até uma próxima.